Estamos estudando uma série intitulada Os 10 Mandamentos, a Lei que Liberta. Hoje a gente chega no 8º mandamento, mandamento de não furtarás. Para isso a gente fundamentou a nossa série no texto de Êxodo 20, a partir do verso 1. E a gente chega agora, logo na introdução, e é necessário a gente, semana após semana, relembrar a introdução, quando Deus diz: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele entra com o 8º mandamento: não furtarás. É importante nós recordarmos essa introdução, esses versos 1 e 2, o porquê Deus falou tudo isso. Ele fala e mostra o fundamento pelo qual nós podemos obedecer os 10 mandamentos ou viver os 10 mandamentos. Ele diz: vocês só podem fazer isso por uma razão simples. Não é na força e nem na conscientização de uma vida correta que eu tenho que viver cumprindo lei, mas é na sabedoria, na ciência, no discernimento de que eu sou o Deus que te tirou dessa terra da escravidão, do Egito, que figuradamente era a terra dos meus pecados, a terra que me entronizou como o centro do meu ser, e o resultado de tudo isso foi que eu me tornei escravo em vários aspectos, em vários sentidos. Ele está dizendo: eu que tirei vocês dali, com um braço forte. Fui eu que tirei vocês dali com asas como águia, ou seja, eu trouxe vocês voando para cá, para perto de mim. Fui eu quem fiz isso, e porque eu fiz isso, eu posso chegar para vocês agora na condição de propor a vocês que vivam de acordo com os limites, com as leis, com as ordenanças que estou dando a vocês, porque até então vocês viveram de acordo com os limites que foram impostos pelo faraó, pela situação que vocês mesmos cresceram, e vocês estão colhendo o que vocês colheram. Agora proponho algo novo: vocês vão sair dali e vocês vão viver debaixo da minha tutela. Ali era uma opressão desgraçada, vocês tinham que trabalhar todos os dias. Aqui é diferente, vocês só trabalham 6, vocês vão descansar, porque vocês não precisam trabalhar todos os dias, porque ali vocês estavam debaixo da opressão, da tirania do faraó. Aqui vocês estão debaixo do meu amor, porque fui eu que os tirei dessa terra, fui eu que os trouxe para perto de mim com um braço forte, fui eu que trouxe vocês rapidinho, como asas de águia, fui eu que fiz isso. Então Deus apresenta logo de cara uma proposta interessante: vocês podem ser diferentes, não porque vocês podem ser, mas porque fui eu quem fiz isso, fui eu que promovi isso, fui eu que realizei isso, então vocês podem ser. E aí ele chega no contexto de não furtarás. Agora, por que Deus trabalha esse conceito? O que há por trás de tudo isso? E Deus falou todas essas palavras: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E depois ele vem dando os mandamentos pelos quais a gente tem que cumprir. Por que é que Deus fez isso? Às vezes a gente acha que Deus incorporou a postura de uma mãe, porque mãe é que faz essas coisas. Quando o filho apronta, quando o filho faz algo de errado, quando o filho... Pai nunca faz isso. Pai é um ser celestial. Há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os pais. Agora, abaixo dos pais, existem um outro ser que se auto-intitula mãe, que este é encapetado, porque ele chega e fala o seguinte: ó, filho, não saia que vai chover, está um sol absurdo. O que acontece? Tem pacto com o clima, é impressionante, mãe. E aí a mãe chega para o filho e diz: você errou, agora eu vou estabelecer um monte de limites para você. Primeiro limite, você vai ficar sem videogame. Segundo limite, você vai ficar sem comida. Terceiro limite, você vai ter que arrumar todo o seu quarto. Quarto limite, você vai ter que arrumar a sua cama. Quinto limite, você vai ter que estudar 13 horas por dia. Ou seja, o moleque parou de viver. Por quê? Porque a mãe impôs as regras simplesmente porque ele havia errado. E na cabeça da gente, muitas vezes a gente acha que Deus está agindo dessa forma: olha, eles aprontaram, então agora eu vou mostrar para eles quem manda. Eles nunca deveriam ter saído debaixo das minhas asas, da minha tutela, mas saíram. Então agora eu vou mostrar como é que deve ser feito, o que é que deve ser promovido, o que é que deve ser realizado. E aí ele diz: olha, vou estabelecer para vocês 10 mandamentos. Os 3 primeiros têm a relação comigo. Eu sou Deus e acabou. Vocês vão me fazer o Deus, vocês vão ter que me engolir. Digo mais:
Vocês vão ter que honrar pai e mãe, vocês vão ter que descansar no sábado, vocês não vão poder matar, vocês não vão poder adulterar, vocês não vão poder roubar, vocês não vão poder mentir, dizer falsos testemunhos e não vão poder cobiçar, entenderam? Então viva debaixo da minha tutela, como se Deus estivesse punindo o erro. Mas na verdade, Deus está fazendo outra coisa. E o que é que Deus está fazendo? Primeiro, como Caleb nos disse na semana passada, Ele está criando uma nova identidade. Vocês eram aqueles que viviam na escravidão, sob o jugo do faraó. E eu os tirei desta terra, e agora a identidade de vocês não é mais a de um escravo, mas é de um ser livre. Não é mais daquele que está debaixo do jugo do faraó, mas é daquele que está debaixo do meu amor. A identidade de vocês sou eu. Interessante isso. Sabe quem aprendeu isso? O próprio Moisés. Lá para frente, quando o povo está tocando a muvuca, Deus chega para Moisés e fala: sai da minha frente, porque a minha ira vai se acender contra esse povo e eu vou destruir todos eles. E aí Moisés começa um diálogo com Deus e pede para Deus não fazer isso, desce, resolve o parada, volta para lá, bota a casa em ordem, chega para Deus, diz: beleza Deus, o senhor não precisa ir. Deus vai conversando com Moisés, até que Moisés chega para Deus e diz: olha, Deus chega para Moisés e diz o seguinte: olha, eu entendi que vocês mudaram, que você promoveu um monte de mudança aí, beleza. Eu vou dar a terra prometida que eu disse que daria para vocês, terra boa, que mana leite e mel, que fica lá em Itaquera. Eu vou promover essa terra para vocês. Vocês vão ter a terra, numa condição: eu não vou com vocês. Vocês são terríveis, um povo que não se curva diante de mim, que tem a cerviz, a coluna dura, ereta, que fica o tempo todo mitidão. Então eu vou dar a terra prometida para vocês, vou mandar alguém na frente, se alguém vai limpando todo o terreno, se tem gente do mal ele tira, se tem gente do bem ele tira também, mas aí ele vai fazer com que a terra seja de vocês, exclusivamente de vocês, mas eu não vou estar com vocês. E aí Moisés, de forma brilhante, chega para Deus, em outras palavras diz assim: o que o Senhor está dizendo é que o Senhor vai nos dar a terra, uma terra boa, que é bênção, mas o Senhor não vai estar lá. Então volta ao projeto inicial, mata a gente por aqui mesmo. Sabe por quê, Deus? Sabe o porquê nós somos conhecidos, ou como nós somos conhecidos dos outros povos? Sabe o que nos diferencia dos outros povos? É o fato de o Senhor estar no nosso meio. A nossa identidade é o Senhor, não é o que nós temos, a qualidade da terra da gente, mas é o fato do Senhor estar no nosso meio. Moisés chega claro na presença de Deus: a nossa identidade é o Senhor, a nossa identidade é o Senhor, é o Senhor. Por isso Deus está criando uma nova identidade. A segunda coisa é que Deus está promovendo santidade prática. Como é que eu vivo a Cristo, como é que eu vivo a Deus no dia a dia? Ele diz: é simples: não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, honrar pai e mãe. Esqueci, estou ficando velho, esqueci. Mas a vontade é essa aí, está simples, o padrão é simples. É interessante da gente pensar, transporte-se agora para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio. Quando a gente fala de Jesus Cristo que desceu dos céus e se encarnou, na cabeça da gente vem: Ele fez tudo isso porque alguém precisava pagar o preço do meu pecado, é a morte. Então Jesus Cristo desce dos céus, se torna homem, vive no nosso meio, é morto naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscita, vencendo o pecado e a morte. É este o movimento de Cristo. Beleza, é assim que tem que acontecer. Então Cristo fez um movimento para pagar o meu pecado. Isso sim, foi um dos movimentos na vinda de Cristo, mas não foi o único. Uma das outras razões é porque ele sabia que fazia muito tempo que o homem e Deus já não caminhavam juntos. Não havia mais relação entre o homem e Deus. Eles não sabiam mais o que era ser filho de Deus. Eles não tinham um modelo. Os 10 mandamentos tinham sido totalmente esquecidos. E eles viviam nos 10 mandamentos não mais num coração aquebrantado diante de Deus, sabendo que foi Deus quem os tirou, mas num legalismo desenfreado, dizendo: eu vivo a lei porque eu quero viver no meu poder.
e não na submissão ao Deus que me salvou, não na gratidão do Deus que me ama. Eu continuo agora escravizado por leis, no cumprimento das leis, na meritocracia de uma realização de tarefas, do cumprimento de leis, porque eu me tornei assim. Então Deus desce dos céus e vem até nós, e Jesus Cristo passeia no nosso meio, e diz João que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Significa que a gente viu como Deus é, que a gente enxergou como Deus age, que a gente tem condições agora de definir as ações de Deus, não só porque Deus nos revelou, mas simplesmente pelo fato de que Ele andou no nosso meio, e por isso nós podemos ver como Ele é. Por isso ele traz uma prática nova. Ele apresenta como é que um cristão tem que se posicionar de fato. Então os 10 mandamentos têm essa fundamentação. A outra coisa é fornecer uma proteção à vida. E é tão óbvio isso, é tão óbvio. Por quê? Essa semana o Israel nos deu um texto para a nossa leitura. Tiago 1. Quem leu? Foi na quinta-feira. Levanta sua mão direita. Quem não leu, levanta a esquerda porque ela vai cair. Pode levantar. Pode levantar. A gente tem enviado para os membros da igreja todos os dias, de segunda a sexta-feira, para a leitura. E o texto de Tiago, ele é bem claro. Ele diz, olha, o problema é interno, não é externo. O problema é o mau desejo que gera o pecado, que gera a morte. O problema é interno, não é externo. Tanto que quando ele fala do problema externo, Tiago começa dizendo, tende por motivo de toda alegria o passar por provações. O que o Tiago está falando? Que eu vou ficar feliz porque eu estou passando por provações, porque eu estou enfrentando desertos? E Tiago está dizendo, é isso mesmo, você vai ter alegria por isso. Por quê? Porque você entra no deserto, você entra na provação, faltando a integridade, faltando a maturidade, faltando tudo. Eu entro numa provação imaturo, eu saio da provação maduro, diz Tiago. Eu entro na provação faltando integridade. Sabe o que é faltar integridade? Eu estou quebrado. Tem peças em mim que sumiram. Mas eu entro dessa forma, eu saio íntegro, inteiro. O texto diz que eu entro precisando de todas as coisas, tudo me falta. Eu não consigo sair daqui e chegar lá, porque não tenho nem gasolina para isso. Mas ele diz, eu saio da provação olhando a vida e dizendo, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, é interessante que Tiago vem dizendo que a provação é isso aí, é coisa boa. E ele diz, se você precisa de sabedoria para enfrentar a provação, peça a Deus. Porque Deus dá a sabedoria para quem pede. Agora, quando você for pedir, peça com fé. Não seja um cara de mente dividida, porque quem tem mente dividida é como as ondas do mar. Vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então peça com fé. Se você pedir com fé, Ele vai dar. Então se você está enfrentando uma provação, fica feliz, porque ela vai trazer crescimento. Se você está enfrentando uma provação, você vai entrar de um jeito e vai sair do outro muito melhor. Se você está enfrentando uma provação, precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar sabedoria para você. Peça com fé, não com a mente dividida. Peça e você vai ter toda a sabedoria para enfrentar essa situação. E ele vem falando da provação, da provação, da provação, da provação, e depois ele chega dizendo, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém, porque Ele não deseja o mal, ou não oferece o mal para ninguém. Você é tentado pelo seu próprio mau desejo, que gera o pecado, que gera a morte. O que ele está dizendo é que existem lutas exteriores, mas existem lutas interiores. As exteriores são muito boas, a interior é que é o grande problema. Que a gente pode ser derrubado por causa do mau desejo. Sabe o que isso significa? Que a circunstância pode ser a mesma. Ela pode se tornar uma provação, se na circunstância eu buscar a solução em Deus. Mas ela pode se tornar também uma tentação, se eu ficar alimentando o meu mau desejo, o desejo corrupto que existe dentro de mim, e dentro desse desejo sair de uma forma totalmente destruída, morto. Portanto, o que ele está dizendo é, se você se apegar a Deus, você tem vida. Se você não se apegar a Deus, você vai se apegar a si mesmo, você tem morte.
Onde é que a gente já viu isso? Lá no Éden. Deus coloca uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e chega para o homem e diz: você tem todas as coisas a seu dispor, você tem todas as árvores a seu dispor, você tem todos os animais a seu dispor, que você cresça, que você multiplique, que você domine, que você subjugue, tudo isso que eu criei. Só tem uma coisa que você não pode fazer: não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer você vai morrer. Ou seja, o que Deus está dizendo é: escuta, se você ficar longe de mim, o que você vai fazer é ficar perto de você mesmo, e aí o seu coração é que vai dominar, e quando o seu coração dominar, você não vai cumprir o que eu propus para você, você vai viver em desobediência. Então você vai olhar para essa planta, você vai olhar para esse fruto, você vai ver que ele é bonito, que ele é agradável, que deve dar inteligência, você vai pegar e você vai comer, e o resultado de tudo isso, não é que eu estou te condenando à morte, mas você deu um grito de liberdade, você se destacou de mim, é como um galho que se destaca da parreira, da videira, e você vai morrer, você vai morrer. Então a gente olha para o texto aqui e a gente percebe que o texto está dizendo é: se eu ficar debaixo das ordens de Deus, da vontade de Deus, eu tenho vida, mas se eu ficar debaixo da minha vontade, eu tenho morte. Portanto, os 10 mandamentos, eles fornecem uma proteção à vida. E por fim, ele mantém a unidade do povo. Os 3 primeiros, o Caleb falou semana passada. O 4 ele não falou essa semana passada, porque ele não gosta de unidade. O Caleb segrega tudo, gente. Se dá um trabalho durante a semana. O que a gente ajunta, ele espalha. O que a gente ajunta, ele espalha. Então ele não trouxe esse conteúdo. Ele disse que semana que vem vai trazer um 5º ponto, que disse que eu não trouxe. Eu estou na expectativa de ver esse seu 5º ponto, Caleb. Mas o fato é que uma das preocupações de Deus era manter a unidade. Cara, vamos manter a unidade. Se vocês viverem desse acordo, dessa maneira, vocês vão estar vivendo juntos, together aí, uma coisa só. Tudo junto e misturado. Vocês vão ter uma só mente, um só coração, um só espírito. Vocês vão viver, e a gente vai ser conhecido por isso mesmo, porque a gente vive juntos, e eu no meio de vocês. Então o que eu estou propondo unidade. Estou propondo unidade. Por isso você não vai roubar, por isso você não vai matar, por isso você não vai adulterar, por isso você não vai dizer falso testemunho, por isso você não vai cobiçar, porque a gente vai estar juntos, é uma coisa só. A gente está junto e misturado, junto e misturado. Interessante isso. E aí a gente vai para o texto de Efésios 4, 28, quando Paulo traz no Novo Testamento o que ele fala a respeito do não furtar. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. No Velho Testamento, quando Deus deu os 10 mandamentos, e Ele trouxe o conceito de que a gente não deve furtar, a história, o contexto de Israel nos faz pensar em algumas coisas. Primeiro, eles viveram numa escravidão no Egito. Não era a terra deles, era a terra dos outros. Eles não tinham a liberdade lá. E eles estavam sob a opressão do faraó. Significa que não tinha comida sobrando, que não tinha bebida sobrando, que não tinha espaço sobrando. Era tudo limitado e racionado. Então, muitas vezes, talvez nessa limitação característica de uma escravidão, faltava coisas. E talvez fosse até uma prática comum de pegar aquilo que não era meu para comer. Depois eles ficaram no deserto. O deserto não é um negócio bacana. Pelo contrário, até hoje a gente fala que o período de deserto da nossa vida é uma desgraça. Estou em crise no meu casamento, estou passando por um deserto. O diagnóstico deu ruim, estou passando por um deserto. Perdi o meu emprego, estou passando por um deserto. Meus filhos estão dando trabalho, estou passando por um deserto. Eu não tenho um título mundial, esse sempre foi um deserto. Sempre foi um deserto, nunca foi algo verde, sempre foi um deserto. Sempre foi um deserto. Então você pega e diz, tudo que é desgraça, tudo que é ruim é deserto. Então o deserto é lugar de privação, o deserto é lugar de falta. Então porque falta, talvez fosse prática comum e Deus está dizendo, você não vai furtar, você não vai furtar. Você não vai pegar o que é seu escondido, o que não é seu escondido. O furto é pegar escondido, né? O roubo é pegar armado, já com violência.
E apropriação indébita é aquilo que alguém empresta e você não devolve. Eu tenho um monte de livros que tem um monte de infratores que deveriam ir para a cadeia por causa dessa apropriação indébita. Machuca, viu? O fato é que aí chegamos no Novo Testamento e Paulo diz, olha, os 10 mandamentos dizia, não furtarás. Eu vou trazer um outro conceito. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo ensina que aquele que segue a Cristo não deve furtar mais. Mas é só isso? Eu não vou furtar mais? Eu até posso pensar que o não furtar mais é fácil. Eu até posso achar que isso é uma coisa complicada. Eu não sou um cara ladrão, eu não sou um cara que pega as coisas que não é minha, não sou um cara que usufrui dos benefícios alheios sem pedir e sem que eles vejam, e eu pego isso para mim e uso para mim como se não tivesse problema. Eu não sou um cara assim. Até que cumprir esse mandamento é fácil, eu não vou furtar. Muitas vezes a gente diz, eu não vou furtar porque nós temos medo da condenação. Medo do que a gente pode sofrer. Por exemplo, no Brasil, o furto, que é um primeiro grau da infração, o furto, ou da infração, não, da quebra da lei, é o primeiro grau, ele dá de 1 a 4 anos de cadeia. O roubo pode dar de 4 a 10 anos. A apropriação indébita eu não sei quantos anos dá, mas se for de livro de pastor, dá mais de 35 anos, é mais do que o próprio INSS. Então, é bom devolver. É bom devolver. Então eu tenho medo da punição, então porque tenho medo da punição eu não vou fazer. Mas interessante é que o que Paulo está dizendo aqui é outra coisa. Da mesma forma como Moisés disse outra coisa. Moisés começa dizendo, olha gente, Deus vai passar uma lista de coisas como a gente deve viver. Mas ele está dizendo, eu sou o Senhor que o tirei da terra do Egito, da escravidão. E por causa desta introdução, ele pode dizer para você agora, não furtarás. Quando Paulo chega aqui dizendo, o que furtava, não furte mais, ele também fez uma introdução, ele apresentou algo que estava por trás, para ele trazer esse fundamento. E é em cima disso que eu quero pensar em alguns momentos com vocês. Primeiro, os versos 20 a 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para serem semelhantes a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Vou explicar esse texto, é fácil de entender. Primeiro, ele fala de uma obediência evangélica. Ele diz, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, do Evangelho. De fato, vocês ouviram falar dele, de Cristo, o Evangelho. E nele, Cristo, o Evangelho, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, o Cristo, o Evangelho. Portanto, o que ele está dizendo é, escuta, a verdade que está em Cristo transformou a vida de vocês. A verdade do Evangelho que representa Cristo transformou a maneira de vocês existirem. Quando a gente pega as últimas palavras de Jesus, praticamente as últimas palavras de Jesus, em Mateus 28, ele diz o seguinte, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Veja o movimento dessa situação. A primeira coisa ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, escuta, existiam inimigos que venciam quando lutavam contra vocês. Na verdade, vocês eram derrotados. Vocês estavam na escravidão por causa desses inimigos. O diabo, a carne, o mundo e a morte. Vocês estavam totalmente subjugados por esses inimigos. Mas eu vim até aqui. Eu me tornei homem, eu habitei no meio de vocês, eu ensinei como vocês devem viver, e depois eu fui crucificado naquela cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, porque ao terceiro dia eu ressuscitei, vencendo a morte e todos os outros inimigos foram vencidos, portanto, tenho eu
toda a autoridade nos céus e na terra. Eu sou dono dessa autoridade. O pecado já não domina mais o seu corpo mortal. O diabo já foi subjugado e condenado por Deus. O mundo já pode ser vencido, porque eu venci o mundo. Vocês podem enfrentar o mundo. E a morte, o último inimigo contra vocês. A morte foi vencida por mim. Eu ressuscitei. E onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu tenho, Jesus disse, toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Eu sou o dono dessa autoridade. E por causa dessa autoridade, Jesus diz, agora que eu tenho essa autoridade, vocês saiam daqui, chispa, vão espalhar a mensagem, façam discípulos. E a proposta é que quando há discípulos, e nós deveríamos ser muito mais apresentados como discípulos do que qualquer outra coisa, porque evangélico está extremamente queimado por causa de um bando de pastores e líderes religiosos que têm se apresentado como o evangelho, que viver o evangelho não estão vivendo de forma alguma eles estão vivendo. Então ele chega dizendo, escuta, presta atenção, a autoridade me foi dada, então agora vão e façam discípulos. Não façam evangélicos, façam discípulos. Façam as pessoas seguirem um mestre, e esse mestre sou eu, aquele que tem toda a autoridade. Então a função de vocês agora é replicarem o que eu fiz na vida de vocês, explicando quem eu sou para os outros, e fazendo com que os outros se tornem meus seguidores, discípulos. Nós somos discípulos de Cristo, que acreditamos em Cristo por causa do Evangelho. Nós não somos evangélicos necessariamente como o mundo diz, porque só é evangélico, de fato, aquele que é discípulo de Cristo. Só que como é que se torna uma pessoa discípulo de Cristo? O texto diz, você vai batizar? Quando ele assume a fé pública, dizendo, escuta gente, eu estava morto, mas agora eu ressuscitei em Cristo. Eu entendi que ele tem toda a autoridade. Eu entendi que ele, quando saiu daquela sepultura, ele mostrou que ele era Deus, porque somente Deus podia pagar o preço da condenação do pecado. Ao mesmo tempo, era o mesmo Deus que só pode trazer a vitória sobre a morte. Eu me rendo a este Deus. Eu vivo de acordo com esse Deus. Eu me entrego a esse Deus. Pois bem, então eu estou confessando publicamente. E batismo, gente, hoje começou a classe de integração com Caleb, é um posicionamento daqueles que querem ser discípulos de Cristo, que comunicam publicamente quem Cristo é. O batismo não é perdão do pecado original, pecado primeiro, sei lá eu como é que chama. O batismo é a confissão pública da minha fé. Eu estava morto, mas eu ressuscitei em Cristo Jesus. Comunidade que está vendo isso, eu estou confessando isso publicamente através desse simbolismo. Então ele diz, vocês vão começar batizando, e depois vocês vão ensinar a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Vão ensinar a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Porque um discípulo não obedece parcialmente, um discípulo obedece a tudo. Um discípulo não segue aquilo que é conveniente. Um discípulo segue a tudo. E você tem que ensinar a obedecer. Por isso a gente pega os 10 mandamentos e a gente começa a entender, puxa vida, o cara entendeu quem Cristo é, e sabe que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, portanto agora, ele de forma submissa se submete àquele Deus que o ama tanto, que acaba obedecendo a tudo o que ele propõe, a tudo o que ele está pedindo, simplesmente porque ele se tornou o discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, aquele que imita Cristo, que entendeu como Cristo é, e por isso segue a vida do jeitão que Cristo é, mas não numa obrigação, mas numa obediência evangélica, que entendeu e compreendeu o Evangelho. A segunda coisa é que há uma prática diferente a partir daí. O texto de Efésios diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos.
O que o texto está dizendo é que como nós vivíamos antigamente, aqueles que eram escravos, estavam na terra do Egito, na terra da escravidão, eles se vestiam de um jeito, de trapo, de imundícia, de escravos. Mas eles foram tirados dali, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. E quem vive no reino de Jesus Cristo vive com outra vestimenta, não é mais aquela da escravidão. É uma vestimenta de quem é do reino. Portanto, a gente tira aquela roupa e a gente coloca uma roupa nova. Lembra quando o filho pródigo chega de volta na casa do pai? O pai fala, olha, bota o anel no dedo dele, põe sandálias, troca de roupa, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele ressuscitou, ele vive. E agora ele vai ser vestido de uma forma diferente, vestido não como quem está morto, vestido como quem está vivo. Então a prática é diferente, vocês tiram essa roupa e vocês vão colocar outra roupa. Vocês vão viver de forma diferente. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ah, André, tem maldição hereditária, a gente precisa quebrar essa maldição hereditária. Não precisa, se é que existe isso, porque eu não creio, ela teria sido quebrada na cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é maior do que qualquer coisa dessa. E portanto o texto diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é que foi recalchutado, deram um tapa, Deus deu uma repaginada. Deus destruiu o que estava e fez novo, é uma coisa nova. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Significa que eu não sou mais desse jeito, eu sou desse jeito. Quando o cego de nascença é curado por Jesus em João 9, ele diz, eu sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu vejo. Eu era assim, agora eu sou totalmente o oposto disso. Porque quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu começo a praticar coisas novas. Agora, como é que isso pode acontecer na nossa vida? Somente quando a mente é renovada. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O texto de Efésios diz, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Provenientes do Evangelho, vocês vão se tornar parecidos com Deus, semelhantes a Deus na justiça e na santidade. Então qual é o objetivo de Deus? Nos tornar parecidos com Ele mesmo. E como é que Ele vai fazer isso? Através da renovação da mente. E através de uma vestimenta nova, revestir-se do novo homem. É um novo homem que tem uma maneira de pensar diferente. A grande luta da gente é por aquilo que nós pensamos, é como nós pensamos, o que é que formata a nossa lógica, a estruturação do nosso pensamento. A grande nossa luta é isso. É nós olharmos para a nossa vida e dizer, eu não penso mais dessa maneira, como pensa um escravo. Eu penso agora como um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo, que está liberto pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu penso agora na posição daquele que é cuidado, protegido, zelado por Deus, não mais aquele que estava sob o jugo do diabo, da carne e do mundo, que tinha a condenação na morte. Eu penso de forma tão diferente, e a minha vida cresceu de forma tão distinta agora, que eu sei quem Jesus Cristo é, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, e eu sei que mesmo que eu morra, eu vou viver eternamente, porque Jesus Cristo é a minha ressurreição e a minha vida. O Deus meu em quem eu tenho alegria, porque eu era assim, e agora eu sou dessa forma, porque eu vivia desse jeito, mas agora eu vivo desse jeito. Eu penso de forma diferente. Então, quando a gente entende que existe uma obediência evangélica, uma prática diferente, uma mente renovada, a gente pode voltar para o texto quando Paulo diz, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo agora algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Já que a gente tem o fundamento de uma obediência, de uma mente e de uma prática, tudo novo, então eu posso olhar para esse texto e falar, agora faz sentido. O que esse texto está propondo tem um baita significado.
não é simplesmente não furtar com medo da condenação, ou da punição, ou do castigo que pode vir porque eu furtei. Mas é porque agora eu penso diferente, portanto eu pratico diferente, e penso e pratico porque estou subjugado a uma obediência que vem pela fé, uma obediência daquilo que Cristo fez. Então eu não furto mais, e é engraçado porque há uma progressão no ensino, de um nível mais baixo para um nível mais alto. Paulo diz o seguinte: olha, não furte, trabalhe e reparta. Não furte, trabalhe e reparta. Interessante de pensar isso. Por quê? Quando a gente chega no Velho Testamento, o Velho Testamento dizia, não matarás. E aí Jesus, no Sermão do Monte, diz, o que é que vocês aprenderam? Que a lei diz que vocês não devem matar. Agora eu digo uma coisa, se você intentou o mal no seu coração contra alguém, no seu coração você já matou. Ou seja, Jesus sai de um nível do não matarás, e ele transpõe o nível altíssimo, dizendo, porque vocês entenderam quem eu sou, não é que vocês vão praticar, mas é que vocês vão acreditar em algo totalmente diferente. Vocês vão fazer algo totalmente diferente, além do que vocês estão fazendo agora. Aí Jesus diga para eles, no mesmo texto, diz, o que é que a lei dizia? Que você não deve adulterar? Eu vou dizer, é isso mesmo. Vocês vão viver pela lei, vocês vão cumprir a lei, vocês não vão adulterar. Mas ainda digo mais, não é só não adulterar, mas se você olhar com a intenção impura sobre uma pessoa que não é teu cônjuge, e desejá-la, no seu coração você já adulterou. Ele sai de um nível para um nível mais alto. Ele sai de um nível somente da prática, para um nível que está na vontade, no coração, na intenção. Por quê? Porque aquele que entendeu quem Jesus Cristo é, ele pensa diferente. Porque ele pensa diferente, ele age diferente. Porque ele entendeu e se colocou debaixo da mão daquele que é o autor da vida, daquele que tirou do império das trevas, daquele que tirou da escravidão, daquele que tirou do mundo dominado pelo meu pecado, dominado pelo diabo, dominado pelos valores desse mundo. Eu saí daqui e fui para um outro patamar. Portanto, não furte, trabalhe e reparta. No nível mais baixo, a lição é, furte para ter. No nível mediano é, trabalhe para ter. Aí você conhece Jesus Cristo e você chega no nível mais alto. E o nível mais alto é, trabalhe para repartir, porque é assim que um cristão vive. É uma mudança de cabeça, de pensamento. É uma mudança de coração. Eu não vou simplesmente furtar para ter e nem trabalhar para ter. Mas eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos para ter o com que repartir com aquele que está no necessitado. Jesus sobe o nível. Paulo sobe o nível. Cristo sobe o nível da gente o tempo todo. E isso é ser cristão. Você pode viver para ter de uma forma legal ou ilegal, furtando ou trabalhando. Ou você pode ter um coração convertido a Cristo. E aí você vai viver para repartir o que Deus tem te dado. E aí você vai aprender o significado da oração do Pai Nosso, quando Ele diz, seja feita a tua vontade, na esfera que a tua autoridade atua, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é mais um pão meu. As minhas orações não são em prol de mim mesmo, mas a minha oração é em prol do próximo. Me ajuda a perdoar. Na verdade, o Senhor pode perdoar aí, porque o perdão aqui já aconteceu. Porque eu sou convertido para o próximo também. E eu provo para o Senhor que sou convertido ao Senhor, porque aqui o perdão já aconteceu. E as minhas tentações não são minhas, mas não nos deixe cair em tentação. É repartindo a minha luta com o próximo que eu obtenho vitória. As minhas orações, elas deixam de ser egoístas, mas elas passam a ser comunitárias. Por isso que os mandamentos, infelizmente o Caleb não falou sobre isso semana passada,
Mas os mandamentos promovem unidade. Vai trazer todo mundo junto, tudo uma coisa só, junto e misturado, together mesmo. Bacana isso, né? É bacana isso. Agora, furtar é osso, gente. Furtar é difícil. Furtar é complicado. Furtar é roubar. Furtar ou roubar faz parte da minha antiga maneira de viver. Furtar ou roubar faz parte da minha antiga vestimenta. Furtar ou roubar é fazer qualquer coisa para ter o que eu quero. Furtar e roubar é não pagar o imposto, seja ele sonegado, mascarando ou mesmo não pagando. Furtar ou roubar é pagar propina para que o seu produto, o seu serviço seja vendido. Furtar ou roubar é receber propina para que o produto, o serviço do outro entre na sua empresa. Furtar ou roubar é não informar o valor correto da venda do imóvel ou informar o valor venal somente da capa do IPTU. Furtar ou roubar é não declarar o aluguel recebido no imposto de renda. Furtar e roubar é usar material da empresa para as coisas pessoais. Furtar ou roubar é vender ou comprar sem nota ou cupom fiscal. Furtar ou roubar é trazer sem declarar mais de $500 numa viagem internacional. Furtar ou roubar é subornar um guarda para não receber uma multa. Furtar ou roubar é distribuir a pontuação da CNH para não ter a carteira cassada. Furtar ou roubar é viver no vermelho para não ter o que repartir com aquele que necessita. Isto é furtar ou roubar. E aí Deus chega para a gente e diz: saia deste padrão e vá para aquele padrão. Eu sou o Deus que o tirou da terra do Egito, da escravidão, e eu o transporto para outro nível. O nível da obediência. O nível daquele onde você vai se submeter a este Deus. Só que tem uma coisa que é fundamental nesse processo. É que furtar ou roubar, ele pode ser perdoado por Deus. Porque talvez você esteja agora dizendo: André, cara, não dá. Eu jogo a toalha. Eu me ferrei. Eu já vivi nesse padrão. Eu já estou totalmente imerso nessa podridão. Eu não consigo sair disso. O que eu quero que você saiba é que aquele que está falando no seu ouvido essas coisas, ele já foi vencido por Jesus Cristo na cruz. Ele não tem direito nenhum de vir sobre nós e mentir, dizendo que você não tem solução. Que aquele que está sussurrando isso no seu ouvido, está esquecendo que na cruz de Cristo, no qual ele foi condenado por uma vida toda e para toda a eternidade, na mesma cruz, Jesus morreu por todos os seus pecados. Aquele que está sussurrando no seu ouvido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não tem mais autoridade agora, para que você escute algo que somente a cruz pode falar ao seu coração. Jesus Cristo está cravado naquela cruz, e entre eles, 2 ladrões, 2 criminosos. E eles estão tirando um barato de Jesus Cristo o tempo todo. Estão dizendo: você não é aquele que se dizia o Deus, o Salvador do mundo? Então desce dessa cruz e salva a ti mesmo, e também salva a nós. E eles estão tirando um barato de Jesus o tempo todo tirando um barato. Até que um deles cai a ficha e diz: ô fulano de tal, eu não vou dizer se foi o da direita ou da esquerda, porque se eu falar que foi o da esquerda, você vai dizer: é o da direita que caiu em si. A esquerda continua em pecado. Então, para que você defina você, se é a direita ou a esquerda, eu acho que isso não tem importância nenhuma. Mas um deles virou e disse: escuta, nós sabemos porque estamos aqui. É óbvio a nossa condenação. Nós somos estes que merecemos de fato essa punição. Mas este não fez nada para estar crucificado entre nós. E o sujeito vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu não tenho direito ao paraíso, mas do paraíso, alguém pode simplesmente se lembrar de mim. E a resposta de Jesus é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus! Que Deus! O que ele está dizendo na cruz é: não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do seu pecado, não importa as consequências do seu pecado,
O que importa mesmo é que eu estou aqui na cruz por causa de você. Eu estou te substituindo. E se você acreditar nisso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não importa o que você tenha feito e não importe a condenação do que você tenha feito. Eu continuo sendo maior do que os seus pecados. Por isso é que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que seja maior que a graça. Não há pecado que seja maior que a graça. E Deus sempre nos vem cheio da graça dele, dizendo, não importa o que você tenha feito, porque eu fiz algo maior do que o que você fez. E hoje o que você fez não traz nenhum impedimento para que haja relacionamento entre nós. Você está livre pela minha graça. Portanto, ele eleva o nível dizendo, não furte mais, trabalhe e reparta. Não furte mais, trabalhe e reparta. Não furte mais, trabalhe e reparta. Agora, termino dizendo o seguinte, que furtar tem que ser vencido pela fé. O texto de Hebreus 13:5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O texto começa dizendo, vença os ídolos, não ame o dinheiro, não fica com o dinheiro como se fosse o seu Deus, o seu ídolo. Ídolo é um negócio interessante, ídolo não é Deus, porque o ídolo trabalha com uma parte da sua vida, e a cabeça da gente, a gente entende o seguinte, se eu tiver o que este ídolo me propõe, todo o restante da minha vida vai estar bem, todo o restante da minha vida vai estar bem, mas o fato é, que o que a Bíblia nos ensina, e o que a vida nos tem mostrado, é que mesmo que eu seja devoto a um ídolo este ídolo me responda, trazendo tudo o que ele pode oferecer, ainda assim, na minha vida vai continuar faltando algo. Até que Deus chega e diz, eu sou Deus, e vocês não vão fazer ídolos para vocês, porque eu sou o Deus. Eu sou o Deus que dá tudo o que vocês precisam para viver. E mesmo que falte tudo o que esses ídolos propõem, você não vai precisar de coisa alguma, porque eu continuo sendo Deus, que supro todas as suas necessidades, mesmo quando tudo isso falta. E aí eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que olhar e dizer, cara, a fé não é um passo em vão, um passo na escuridão, sem saber para onde eu estou indo. A fé é mais do que isso, é entender o que Deus está propondo e dizer, cara, eu entendi esse negócio. Pode parecer loucura, mas eu entendi esse negócio. E eu vou viver por este negócio, mesmo parecendo loucura. Porque é uma maneira nova de pensar, e a gente tem dificuldade de viver pela fé, porque a nossa mente está encharcada dos valores deste mundo. Ela é formatada pelos valores desse mundo, que se eu não fizer o que eu faço, eu não vou ter o dinheiro para sustentar o que eu preciso. Se eu não fizer o que eu faço, eu não vou ter as mulheres ou os homens que eu quero. Se eu não fizer o que eu faço, eu não vou ter o prazer, o conforto do que eu desejo. Aí vem o Evangelho e apresenta uma fé dizendo, você não precisa fazer nada, porque Cristo já fez tudo por você. E este Cristo vai suprir tudo o que você precisa. Portanto, o que você precisa agora é não amar a estes ídolos todos, e se submeter a este Deus, se entregar a este Deus. E você fala, mas por que eu vou fazer isso? Porque esse Deus está dizendo, eu nunca o deixarei, e eu nunca o abandonarei. Eu vou estar com você sempre. Eu vou estar com você sempre. Às quintas-feiras eu tenho frequentado um grupo da terceira idade, tenho amado os meus colegas, me identificado pra caramba com eles. A gente se reúne às 5, 5:30, a gente toma um lanche às 6:30, às 7:30 eu já estou pronto para dormir. Companheira Neves, é assim ou não é?
Quinta-feira da semana passada, a dona Neves deu um baita testemunho na reunião. A gente estava discutindo Tiago 1. Ela disse, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivo da maneira mais correta possível. Eu não gosto de enganar ninguém. Eu tinha uma casa, e a casa estava dando um monte de trabalhos, um monte de probleminha. E a minha casa ficava numa rua que era barulhenta. E eu quis sair de lá por causa de tudo isso. E eu propus que fosse alugado. Só que eu avisei para a corretora. Eu disse, a minha casa está cheia de problemas. E a minha casa tem barulho pra caramba da rua. E você vai alugar nessa condição. Passado um tempo, a corretora ligou para ela. E disse, tem uma proposta. Assim, mas você falou para ela. Quem conhece a dona Neves sabe que ela falou exatamente. Mas você falou para ela que a proposta era nessa condição? Sim, eu falei. A pessoa entrou na casa dela e reformou a casa inteira, pagando o aluguel que ela queria. Eu falei toda a verdade sobre a minha CNH. E eu tive a minha CNH cassada. Deus gosta muito mais da dona Neves do que eu, isso é fato. Não importa o resultado. Não importa se vai em bênção ou se vem maldição. Não importa. Não importa. O que importa é quem está por trás. Na verdade, quem está na frente, quem está dos lados, quem está embaixo e quem está em cima. Ele está sussurrando no seu ouvido agora, dizendo, sabe o pecado que você diz ter cometido? Eu não levo em consideração, porque eu morri por esse pecado na cruz. E você pode subir o nível, sem se preocupar com nada disso, porque eu nunca, nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Eu continuo sendo Deus de toda a eternidade. Que você entenda isso, que caia no seu coração e você saia daqui dizendo, Deus me ama, Deus me ama e eu posso ser diferente, rompendo todos os padrões desse mundo para viver o padrão daquele que me ama. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.